A história de uma personagem tão complexa como Wanda Maximoff, obviamente não caberia em apenas um vídeo. Dito isso, reunimos fatos e curiosidades sobre a Feiticeira Escarlate, volume 2. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. A Cruzada da Inocência. Wanda foi encontrada na Lativéria, por seu suposto filho Icano. Ela aparentemente perdeu todas as suas memórias e poderes, e estava noiva de Victor Von Doom. Billy contou a Wanda quem ela era, e o que ela fez. Ele também contou sobre seus filhos gêmeos, e quase falou sobre suas suspeitas de que ele e Tommy são realmente seus filhos reencarnados. Sua história foi interrompida pela batalha entre os Vingadores, os Jovens Vingadores, Magneto e Doutor Destino. Wolverine tentou matar Wanda, mas foi interrompido pelo Rapaz de Ferro, que teletransportou os Jovens Vingadores e Wanda para outra linha temporal. Todos entraram no passado, e se encontraram com o Valete de Copas, que explodiu. Depois disso, Wanda lembrou-se de quem era, e recuperou seus poderes, trazendo ela, os Jovens Vingadores, e Scott Lang para o presente. Ela finalmente confirmou que Billy e Tommy são realmente seus filhos reencarnados. Percebendo que seus filhos estão vivos, Wanda se encontrou com o X-Factor e restabeleceu os poderes de Rictor, planejando restaurar os poderes de todos os mutantes que assim desejassem. Foi revelado que a habilidade de Wanda para alterar a realidade surgiu quando o Doutor Destino a ajudou a se tornar um canal para a própria força vital, em um esforço para recriar seus filhos. O poder era muito grande para ela controlar, a levando ao colapso. Doom roubou o poder de Wanda e se tornou onipotente, mas enquanto lutava contra os Vingadores e os X-Men, seus poderes sobrecarregaram, deixando ele novamente com o rosto marcado e impotente. Incapaz de continuar a batalha, ele se teletransportou para longe. Os X-Men concordaram em deixar Wanda ir. Magneto e Mercúrio queriam passar algum tempo com ela como uma família, e o Capitão América lhe ofereceu um lugar nos Vingadores, mas Wanda recusou dizendo que precisava ficar sozinha. 2. Vingadores vs X-Men. Wanda desempenhou um papel fundamental durante os eventos apresentados em Vingadores vs X-Men. Depois de derrotar o M.O.D.O.K. e a irmã, com a ajuda da Miss Marvel e a Mulher-Aranha, ela visitou a mansão dos Vingadores, mas não foi bem recepcionada pelo Visão. Ela então começou a ter visões da Força Fênix, prevendo um futuro em que a Fênix mataria os Vingadores originais. Acreditando que a Messias Mutante era a chave para derrotar o Quinteto Fênix, que consistia em Ciclope, Emma Frost, Namor, Magia e Colossus, os Vingadores lançaram uma operação para extrair Hope Summers de Utopia. Se não fosse por Wanda, eles teriam sido derrotados por Ciclope. Wanda convenceu Hope a ir com os Vingadores, quando Ciclope prometeu que não toleraria mais os Vingadores. Depois de um confronto entre os Vingadores e o Quinteto Fênix, em que Wanda derrotou Magia, ela começou a treinar Hope com a ajuda do Homem-Aranha em Wakanda, mas o Quinteto Fênix decidiu levar Hope de volta com eles. Hope revelou que Wanda era a única Vingadora que os X-Men temiam e respeitavam. O Doutor Estranho deu amuletos de ilusão a diferentes Vingadores, para fazê-los parecer como a Wanda, quando ela não estava presente, na esperança de assustar a Fênix. Funcionou até certo ponto e deu a eles tempo para completar missões em todo o mundo. O Quinteto Fênix começou a suspeitar que as diversas Wandas eram uma ilusão, então Namor decidiu atacar uma delas. Muito para sua decepção, ela era a verdadeira Feiticeira Escarlate. Namor então levou os Atlantes a uma guerra contra Wakanda e quase derrotou todos os Vingadores, até Wanda aparecer e derrotá-lo. Enquanto isso, Punho de Ferro levou Hope e Wolverine a Kunlun, para se esconder e se preparar para um confronto com o Quinteto Fênix. Quando o Ciclope soube de sua localização, ele decidiu viajar para lá, e levar Hope de volta com ele, mas Hope usou Wanda e o poder do dragão Shao-Lao para enviá-lo para a Lua. Depois de um breve confronto entre Hope e Wanda, que foi interrompido pelo Capitão América, os Vingadores vieram a perceber que Ciclope se tornou o único soldado da Força Fênix. Ciclope tornou-se a Fênix Negra, após assassinar o Professor X. A Fênix Negra começou a queimar o mundo, então Wanda e Hope decidiram juntar forças para detê-lo. Juntos, elas conseguiram derrubá-la. A Fênix escapou do corpo de Ciclope e entrou em Hope. Hope usou seu poder para reverter o dano e a destruição causados pela Fênix Negra e restaurar a população mutante. Então, assim como Wanda já usou no passado seus poderes para desejar o fim dos mutantes, pronunciando as palavras, "Chega de mutantes", Wanda e Hope juntaram seus poderes e desejaram, "Chega de Fênix". Não se sabe se a Fênix foi destruída, ou simplesmente banida da Terra pelo feitiço. 3. Fabulosos Vingadores. Ao visitar o túmulo de Charles Xavier,
Wanda foi abordada por Vampira, que tentou fazê-la partir. As duas acabaram lutando, até serem capturadas pelo Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha também roubou o cadáver de Xavier e cortou seu cérebro, reivindicando seus vastos poderes telepáticos para si. Ele tentou fazer uma lavagem cerebral em Wanda, para ajudá-lo a eliminar os mutantes mais uma vez. Ao rastrear Vampira, que tinha escapado da sua custódia, Wanda encontrou o cadáver de Xavier, o que a fez se livrar do controle do Caveira. A Feiticeira Escarlate e a Vampira foram mentalmente controladas, para que concordassem em serem executadas pela multidão antimutante comandada pelo Caveira, mas voltaram ao normal quando o Esquadrão Unidade dos Vingadores apareceu para lutar contra Schmidt. Depois que o Caveira Vermelha e seus X-Men escaparam, Wanda e Vampira se juntaram aos Vingadores. Durante uma missão envolvendo os Gêmeos do Apocalipse, Wanda foi morta por Vampira, que pensou que ela tinha traído o time. Sua morte foi desfeita, quando o Destrutor e os membros sobreviventes do Esquadrão Unidade foram enviados do futuro por Kang, para impedir que os Gêmeos destruíssem a Terra. Suas mentes foram projetadas de volta ao seu eu passado, para que pudessem transferir a maioria de seus poderes para Vampira, e dar-lhe a força para lutar. Depois que a crise terminou, Vampira estava a ponto de enlouquecer por todos os heróis que ela absorveu. A Feiticeira Escarlate lançou um feitiço para devolver esses poderes aos seus donos, embora a Vampira ainda conservasse os poderes e a própria essência que ela absorveu de Magnum. 4. Eixo. Meses após a batalha contra os Gêmeos, Wanda, Vampira e Alex Summers foram sequestrados pelos X-Men do Caveira Vermelha e levados para seus campos de reeducação mutante em Genosha. Depois de fugirem, eles encontraram Magneto também preso lá. Após o libertarem, eles enfrentaram o Caveira e seus homens. Alimentado por MGH, Magneto matou os X-Men e espancou o Caveira Vermelha até a morte, desencadeando acidentalmente o Massacre Vermelho, a fusão do Caveira com o poderoso e sombrio Massacre. Logo em seguida, foram auxiliados pelos Vingadores, X-Men e aliados das duas equipes, que chegaram a Genosha ao saber sobre a existência do Massacre Vermelho. No entanto, o Massacre revelou sua própria versão dos Sentinelas, feitos especificamente para enfrentar os super-heróis. Na batalha que se seguiu contra os Sentinelas, a Feiticeira Escarlate foi neutralizada junto com muitos outros heróis. Depois de ser libertada por um grupo de super-vilões, reunidos por Magneto para lutar contra os Sentinelas, Wanda e Doutor Destino realizaram um feitiço, para inverter a bússola moral do Caveira Vermelha para derrotá-lo. O feitiço funcionou, e o Massacre Vermelho foi derrotado, mas o feitiço também afetou acidentalmente todos em Genosha, transformando heróis em vilões e vice-versa. Sob a influência do feitiço de inversão, a Feiticeira Escarlate partiu para matar o Doutor Destino, em vingança por suas manipulações. Magneto e Mercúrio juntaram forças para impedir que Wanda cruze a linha, mas falharam. Usando um feitiço, destinado a afetar aqueles que compartilhassem laços de sangue com ela, Wanda feriu Pietro gravemente. Para sua surpresa, o feitiço não afetou Magneto, revelando que o mestre do magnetismo não era realmente o pai dela. Destino fugiu brevemente da luta, para trazer de volta o Dr. Voodoo, que usou o espírito de seu irmão Daniel para possuir Wanda, para que ela pudesse cooperar na conjuração de um feitiço de reinversão, que trouxe com sucesso quase todos de volta ao normal, incluindo a própria feiticeira. Na sequência do conflito, o Esquadrão Unidade dos Vingadores foi reunido novamente. 5. Contra a Terra. Wanda e Pietro voltaram para a Montanha Wundagore para descobrir o seu verdadeiro parentesco, e foram trazidos para uma recriada contra a Terra, que o auto-evolucionário costumava usar para criar e testar seus novos homens. Os gêmeos encontraram o Baixo Evolucionário, o líder de uma resistência formada por aqueles que foram rejeitados pelo auto-evolucionário. Depois de serem rastreados e derrotados por Luminos, uma nova criação do auto-evolucionário com os poderes de Mercúrio e Feiticeira Escarlate, Wanda e Pietro foram trazidos para ele. Ele então revelou que Django e Maria Maximoff eram seus supostos pais biológicos, o que, posteriormente, foi provado ser mentira, bem como a verdade de que os gêmeos não eram mutantes, mas sim seus experimentos. Após fugirem, Pietro e Wanda localizaram o Esquadrão, Unidade dos Vingadores, que haviam viajado para a Contra-Terra à procura dos gêmeos e ajudaram os habitantes de Lowtown, um refúgio dos rejeitados pelo auto-evolucionário, a repelir os ataques de seu criador. Depois que o auto-evolucionário foi derrotado e forçado a fugir, o esquadrão voltou para a Terra. 6. Totalmente diferente. Buscando encontrar seu lugar depois de todas as revelações de seu verdadeiro passado, Wanda encontra-se investigando um recente distúrbio na magia, além de conhecer o espírito de sua mãe biológica, Natalia Maximoff, a irmã de Django Maximoff, que aparentemente era feiticeira escarlate antes de Wanda.
Quando a Segunda Guerra Civil dos Super-Heróis começou, Pietro pediu ajuda a Wanda, mas esta se recusou, porque ambos não concordaram sobre qual lado estava certo. Pietro não gosta da ideia de condenar as pessoas com base no que elas poderiam fazer, enquanto Wanda sentia que pensar sobre o futuro teria impedido muitos dos seus erros mais perigosos no passado. Seus antecedentes fizeram com que Wanda assumisse que a introdução de seus poderes em um conflito desta natureza poderia tornar a situação mais perigosa, e ressentia-se de Pietro por tentar lhe dizer o que fazer, como se ela fosse uma criança, informando sem rodeios que a recusa dele em aprender com seus erros o transformou em um sociopata. 7. Império Secreto. Quando o Capitão América lançou um plano de conquista, depois de ter sido secretamente transformado em um agente infiltrado da Hydra, por um cubo cósmico senciente, a Feiticeira Escarlate juntou-se a outros super-heróis em Washington, D.C., tentando impedir que a Hydra assumisse o controle da capital. Eles finalmente falharam, e no processo, a Hydra neutralizou Wanda, fazendo com que ela fosse possuída por Kiton. Com isso, Wanda tornou-se membro dos Vingadores da Hydra. Ela finalmente foi libertada do controle de Kiton pelo Doutor Estranho, durante a batalha final contra a Hydra. Após a queda do regime fascista, Feiticeira Escarlate reuniu-se com o Esquadrão Unidade dos Vingadores, e os ajudou a derrotar um Graviton fora de controle. Separamos esses 2 vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.